um pouquinho de como é o nosso plano de ensino, do que nós estamos se propondo esse semestre. Eu gostaria que vocês dessem depois a sincera opinião de vocês, do que nós podemos melhorar conforme as aulas forem ocorrendo. É o primeiro semestre que eu dou essa disciplina de teoria, mas eu gostaria depois aí de um feedback de vocês a cada aula. Olha, Marcos, eu acho que nós podemos melhorar mais nessa parte, mais em outra parte. O que a gente precisa fazer para que nós podemos se atender, principalmente nesse momento de pandemia, né? Esperamos que a partir do dia 7/9 voltamos às aulas normais, mas caso não voltar, pelo menos que a gente, até quando for da chance de nós voltarmos para as aulas normais, nós vamos trabalhando dessa forma remota, da melhor forma possível, para que vocês possam tirar suas dúvidas, né? Então, plano de ensino. O objetivo do curso é formar profissionais capazes de desempenhar a função de contadores que preencham as lacunas existentes no mercado de trabalho, que requerem contadores voltados para as empresas que atuam e que venham atuar no mercado externo, com poder decisório, profissionais responsáveis e aptos a efetuarem contabilidade pública, privada e do terceiro setor. Então, de forma geral, é trabalhar com diversos ramos de empresas. Então, nosso objetivo principal do nosso curso é que vocês venham a ter um pouquinho de noção de tudo um pouco da contabilidade, desde trabalhar pequenas empresas até empresas que sejam no mercado externo. Até porque hoje a contabilidade ela é basicamente uma só, e mudam umas regras ou outras, mas de forma geral nós vamos tentar passar todas essas regras para vocês. Objetivo da disciplina: capacitar os acadêmicos a adquirir uma visão ampla e técnica dos processos contábeis, compreendendo os aspectos teóricos ligados à contabilidade, permitindo a interpretação das tecnologias, dos fenômenos patrimoniais, adequadamente fundamentos nos princípios contábeis. Aqui nós temos perfil do egresso, então, de quando vocês saírem dessa disciplina, as competências que vocês têm que chegar. Vou deixar esse material disponível para vocês, tá? A ementa, eu não vou ler ele inteiro, mas eu vou passar algumas coisinhas para vocês. A ementa, então, o que nós vamos ver esse semestre especificamente? Informação contábil, escolas e doutrinas da contabilidade, teoria da contabilidade em si, todas as teorias, e os princípios da contabilidade geralmente aceitos. Vai ser uma disciplina teórica, porém eu vou tentar trazer um pouco de prática junto. Então, assim, nós não vamos ficar só na teoria. Talvez em umas 3, 4 aulas nós vamos ficar um pouco mais na teoria, mas eu quero trazer a prática mesmo. Lançamentos contábeis, nós vemos um pouquinho de como essa teoria vai ser aplicada na prática, porque a gente ficar só falando de como também não vai mostrar para vocês como se aplica. Então, a ideia é que esse semestre nós veremos a teoria aliado à prática. Então, como vamos colocar toda essa teoria em prática na contabilidade? Muitas vezes, vou falar para vocês que essas teorias, no campo prático, principalmente quem trabalha em escritório, né, às vezes nem lembra que isso existe, ou então nem sabe, às vezes, que existe, mas que faz elas de forma inconsciente. Por quê? Porque toda a contabilidade, quando você faz, você está pegando e fazendo algum tipo de teoria da contabilidade, está utilizando algum princípio, algum tipo de escola que já teve da contabilidade, e nós vamos estar vendo como isso influencia na nossa contabilidade do dia a dia, mesmo que de forma indireta, mas que chegou a contabilidade hoje no ponto que ela está de acordo com essas teorias, né? Então, de primeiro, nós vamos ver a informação contábil, começar pelos conceitos, a informação, objetivos da contabilidade e usuários da contabilidade. Depois nós vamos passar para escolas e doutrinas da contabilidade. Vamos começar então com a escola contista, personalista, neocontista, controlista, agendalista, patrimonialista, lombarda, europeia e anglo-americana. Todos esses nomes compostos para nós vermos essas escolas e o que elas influenciaram na contabilidade atual, né? Porque a contabilidade é uma ciência muito antiga, né? Então, nós vamos tentar ver como que essa contabilidade, de acordo com os anos e com cada país, né? Porque cada país adotou as suas normas de contabilidade e hoje é uma norma basicamente unificada em todos os países, mas como a gente chegou nessas normas atuais. Depois nós vamos ver as teorias da contabilidade, né? Então, a abordagem
ética, abordagem comportamental, abordagem macroeconômica, abordagem sociológica, abordagem sistêmica, dedução e indução, teoria normativa, teoria positiva, teoria estática, teoria dinâmica, teoria orgânica. Princípios da contabilidade, nós vamos ver, então, postulados contábeis, princípios contábeis, convenções contábeis. E aqui um ênfase, tá? Esse princípio da contabilidade, eu quero que vocês, ao final desse semestre, vocês saiam daqui craques nesses princípios de contabilidade, principalmente nesse item 4. Por quê? Porque a partir do momento que vocês entenderem os princípios de contabilidade, vocês vão entender, de forma geral, qualquer lançamento contábil. Então, assim, eu até brinco com alguns alunos, com ex-alunos, com alguns professores, que primeiro a gente tem que fazer uma maquininha de calcular. O aluno de contabilidade ele tem que primeiro gravar como se faz, certo? Então vai lá, faz o lançamento contábil, grava como é o lançamento contábil e tal, e depois nós vamos entender esses lançamentos contábeis. Por quê? Porque, assim, se eu começar tentando entender antes de gravar, talvez eu não consiga chegar a uma contabilidade, vamos dizer assim, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum se eu ficar debatendo muito sobre a contabilidade antes de gravar como se faz. Então, ela é uma ciência mecânica na hora do aprendizado, mas depois eu começo a entender um pouquinho mais dessa contabilidade e, posteriormente, vocês vão ver que esses princípios vão ajudar vocês até o final do semestre, até o final de todo o curso, aliás, né, a fazer qualquer tipo de lançamento contábil. Então, quem apanhou nos semestres anteriores para fazer lançamentos contábeis, esse semestre, com os princípios de contabilidade, espero que consiga compreender bem e, com isso, aplicar nos conceitos de contabilidade que a gente vai vir a fazer, né? As metodologias de ensino, né? Então, só para frisar, né, do dia 10 de agosto até o dia 7 de setembro, as aulas estão em formato remoto, isso é por força de decreto estadual, decreto do MEC, então nós não podemos estar fazendo aulas presenciais, por mais que até queríamos fazer essas aulas presenciais. Vou ser bem sincero para vocês, eu preferia muito mais estar em sala de aula junto com vocês do que estar fazendo uma aula remota, mas essas aulas nós vamos fazer um pouquinho diferente, talvez, do que foi semestre passado, que foram mais aulas postadas do que realmente as aulas videoconferências mesmo, né? Então, eu vou tentar fazer essas aulas que sejam mais como se fosse em sala de aula, né? Trazer, ficar conversando com vocês, fazer exercício junto com vocês aqui pelo computador, mas que a gente possa estar fazendo esses exercícios, essas atividades todas juntas, né? Então, nós vamos começar fazendo a aula de hoje, então, o conceito de contabilidade. Hoje vai ser a apresentação do plano de ensino, vamos conversar um pouquinho sobre o que é os termos de informação contábil, e depois nós vamos conversar, vou passar um pouco do que é essa informação contábil para vocês. Talvez até vocês já tenham visto isso durante o semestre passado com a professora Miriam. Foi a Miriam que deu aula para vocês de contabilidade na primeira fase, foi, né? Alguém confirma para mim? Foi, né? A Miriam chegou a passar lançamentos contábeis para vocês? Sim. Passou. Então, esse semestre nós vamos, até na matéria do Zé, vocês vão trabalhar um pouquinho mais de lançamentos contábeis e aqui nós vamos tentar fazer um pouquinho mais de teoria, mas vai ter alguns lançamentos, né? Próxima aula, né? Aula 2. Objetivos da contabilidade, usuários da contabilidade, e aqui eu até não coloquei, mas tem as características da informação contábil. Isso tudo nós vamos tentar trabalhar. Vamos começar a aula com um pouco mais de teoria e ao final da aula nós vamos trabalhar com exercícios práticos. Eu vou tentar trazer alguns lançamentinhos básicos para a gente ver como se aplica isso na contabilidade. Então, toda essa teoria que a gente viu até agora, nós vamos ver na contabilidade. A partir da aula 3, 4 e 5, nós vamos ver as escolas e doutrinas de contabilidade. Nós vamos fazer, então, alguns trabalhos falando sobre essas escolas, né, de contabilidade. Nós vamos ler um pouquinho, entender um pouquinho como ela funciona, vamos fazer uns trabalhinhos, e a partir daí a gente vai desenvolvendo material teórico sobre essas escolas da contabilidade.
Aqui eu pulei uma aula, deixa eu ver aqui, não, tá certo. A aula 6, então, vai ser a avaliação então, referente à informação contábil e as escolas da contabilidade. Unidades de ensino, teoria da contabilidade. Então, daí, a partir da aula 7 e 8, nós vamos trabalhar mais as abordagens e teorias da contabilidade. Vamos tentar fazer vincular essas abordagens, essas teorias a momentos práticos dentro da contabilidade, dentro de situações, dentro de empresas. Não vamos ficar só presos no teórico, mas vamos tentar também trazer esse momento de debate, de entender como essas abordagens vão se aplicar dentro de uma empresa, né? Entender onde isso se reflete dentro da contabilidade. Na aula 12, avaliação, e depois, por fim, que não menos importante, mas também bastante importante, né, princípios da contabilidade, que eu acho que vai ser o que vai afetar mais vocês durante todo esse período que vocês ficarem dentro da contabilidade, dentro do curso, né, e depois também na vida profissional de vocês, né, os princípios de contabilidade, entender um pouquinho mais que isso norteia não só a contabilidade em si, mas também se porventura vocês vierem um dia a administrar alguma empresa ou trabalhar na parte administrativa de uma empresa, esses princípios de contabilidade vão ser muito úteis para vocês. Sistema de avaliação, então. Como é que eu faço esse sistema de avaliação? Primeira prova, teórica individual, 10 pontos. Provavelmente vai ser pelo AVA, né? Porque vai ser antes do que está previsto para voltar às aulas. Segunda prova, teórica individual, provavelmente é em sala de aula, esperamos nós que já seja em sala de aula, né? E a última prova é uma avaliação teórica individual, 7 pontos, mais projeto integrador, que é aquele projeto de extensão, né? Valendo 3 pontos. Esse projeto de extensão nós vamos conversar com vocês provavelmente semana que vem ou na outra, de como vai funcionar, certo? Vamos dividir as turmas de novo. Provavelmente as turmas vão ficar já pelos grupos que estavam montados, certo? Então, os grupos que vocês já tinham já vão ficar mais ou menos definidos pelos mesmos grupos. E daí a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Cada professor vai ser responsável por um desses grupos, né? E a forma de cálculo da nota vai ser as 3 notas somado dividido por 3, e eu tenho que fechar uma média 6 para passar. Outra coisa, não menos importante, assiduidade dentro das aulas, 75% de presença. Só isso daqui é bastante importante. Participem das aulas online. Por mais que, professor, eu posso ganhar falta se eu não participar das aulas online? Pode, por quê? Porque as aulas online são o que está substituindo, essas aulas remotas são o que substituíram as aulas presenciais atualmente. Então, assim, eu não participo, eu não faço atividade, eu não entro nas aulas, nas videochamadas. Como é que o professor pode dar presença para alguém que não fez nada? No semestre passado eu tive um caso específico, o aluno não participou de nada, chegou no último dia de aula, ele me procurou, professor, eu quero regularizar minha situação, não tem mais o que fazer. Então, assim, peço para que vocês tenham um compromisso de fazer essas aulas. Marcos, mas olha só, aconteceu de cair a internet, fiquei sem computador, trabalhei até mais tarde no serviço, não consegui entrar para aula, não tem problema, mas converse comigo já logo em seguida. Por quê? Porque daí a gente pode estar vendo alguma forma de compensar por exemplo, igual hoje, é uma aula, uma videochamada, né? Então, algo para compensar esse momento que vocês não estão presentes aqui. Então, eu peço sempre que, caso tenha alguma dificuldade de acesso, alguma coisa assim, me avisem. Até porque eu entendo quando pode acontecer de cair a internet, alguma coisa assim, de a gente não conseguir, porque semestre passado aconteceu isso comigo. Eu marquei a aula era uma sexta-feira, era 6h55, um caminhão passou aqui na minha rua e rompeu o cabo da internet. Pronto, acabou a aula, né? Então, eu não tinha mais o que fazer, não conseguia nem avisar os alunos, porque ainda, para piorar naquele dia, estava sem sinal de telefone, eu não conseguia nem avisar os alunos que não ia ter aula, né? Então, ficou um Deus nos acudas. Então, assim, eu entendo esse problema que pode acontecer, então peço que sempre que tiver algum problema, vocês entrem em contato comigo para a gente estar resolvendo, para não chegar lá no final do semestre e ter um problema de frequência, né? Prova segunda chamada, 3 do 10, 14 do 11 e 12 do 12.
Então, são esses os dias de prova de segunda chamada. Caso alguém perca a prova, pode estar fazendo esses dias. Então, só para constar as datas, né, de aula, então, 12/8, que é hoje, né, a gente vai estar falando sobre os conceitos de contabilidade. 19/8, objetivos da contabilidade de usuários da informação. 26/8 vai ser a parte de mais a parte de escolas da contabilidade. 2/9 vai ser as escolas da contabilidade. 9/9, escolas da contabilidade. E dia 16/9, avaliação, que provavelmente ainda vai ser virtual nesse período. Mas, caso volte à aula, já será presencial. Mas até lá a gente vai conversando. 23/9, teorias da contabilidade. 30/9, teorias da contabilidade. 7/10, teorias. Então, vai ser um período só de teorias até dia 14/10. Dia 21/10, Simpex. Não será aula comigo, será uma semana de Simpex. O que é o Simpex? Alguém já explicou para vocês? O Simpex, para quem não sabe, ele é um seminário de pesquisa e extensão. Então, é um seminário onde que são trazidos vídeos, são trazidos palestras, são trazidos artigos que serão apresentados. Então, serão 3 dias de Simpex, que é esse seminário. Ele vai ser esse ano online. Então, assim, vocês podem participar desse seminário, certo? Como ouvintes dele, e vocês vão ganhar horas complementares. Então, caso vocês venham a participar do Simpex, nesse dia 21/10, seria aula comigo, não vai ter aula comigo, vai ser Simpex. Então, assim, quem não participar do Simpex ganha falta. Quem participar do Simpex, além da presença, ainda ganha as horas complementares. Então, esse é o Simpex. Então, vai ser até lá, vai ser um cronograma, tudo certinho, dos 3 dias que vão ser, o que vai ter em cada dia, daí vocês vão se cadastrar em cada dia que vocês tiverem interesse e nas palestras que vocês se interessarem. Dia 28/10, avaliação. E aí, do dia 4 ao dia 25/11, vão ser postulados, vai ser os postulados e os princípios contábeis. Dia 2/12, avaliação individual. E dia 9/12, avaliação substitutiva. Espero que ninguém precise, mas caso alguém precise por falta de nota, tem avaliação substitutiva. E se alguém tirar alguma nota que porventura queira aumentar a média ou que acha que pode melhor numa prova, pode também estar fazendo avaliação substitutiva. Não sei se todos vocês já sabiam disso, né? Alguns alunos até me questionam que não sabiam, mas a avaliação substitutiva ela não é só para quem não alcançou média, tá? Ela pode ser para qualquer aluno que queira melhorar a média. Então, eu tenho lá um 6 numa prova, um 6 na outra e um 6 na outra. Então, assim, eu fechei a média 6, certo? Posso fazer a avaliação substitutiva para tentar subir a minha média? Posso, sem problema. Vai substituir uma das notas. Então, esse é a avaliação substitutiva. O projeto de extensão, a gente vai falar com vocês mais para a semana que vem. Na outra, eu vou estar conversando com vocês. E daí, até lá, a gente organiza melhor esses projetos também já por grupos, né? Então, até lá, a gente vai organizando. Perguntas, dúvidas, tudo certo? O Simpex vai ser pelo AVA? Eu não tenho certeza se vai ser pelo AVA ou se vai ser algum outro programa, mas eu acredito que vai ser online. Só não sei se vai ser exatamente pelo AVA ou não, tá? Licença. Isso eu não sei. Tá me ouvindo? Pode falar, tô ouvindo. Eu não acho que tu não falou ainda. As aulas vão ser gravadas e vai ser disponibilizado no AVA, igual estava sendo no semestre passado. Minha intenção é que seja disponibilizado no Avatar, só que assim, eu não sei se eu vou conseguir, por exemplo, postar hoje, se eu vou conseguir postar amanhã, porque assim, as aulas elas têm sido meio extensas. Por exemplo, na segunda-feira foi quase 2 horas e pouquinho de gravação. Então, para fazer download, fazer depois o upload, porque daí, para mim poder disponibilizar pelo Ava, eu vou ter que primeiro upar ele no YouTube para depois disponibilizar no Ava. Então, acaba que às vezes é um processo meio demorado. Então, assim, eu ainda não consegui fazer isso, por exemplo, na aula de segunda, mas eu quero disponibilizar essas aulas, tá? Então, assim, claro que eu não vou deixar assim, chegar lá no dia antes da prova, vou disponibilizar todas as aulas, sabe? Só a ideia é que talvez eu não vou conseguir fazer já no dia seguinte, já tá lá.
mas vou estar disponibilizando essas aulas sim, tá? Todas elas vão estar gravadas e vão estar disponíveis lá para vocês reassistir o momento que vocês quiserem. Ajuda bastante. E só as tuas ou de todos os professores? Sabe Olha, dizer? a gente solicitou que todos os professores, sempre que possível, colocasse. Eu vou colocar assim, esse sempre que possível, por quê? Porque pode acontecer imprevistos. Por exemplo, segunda-feira eu achei que não tinha gravado. Chegou no final do vídeo, levou quase 1 hora para ele processar a gravação. Então, assim, isso foi só processando. Então, nem cheguei a fazer o download do vídeo. Eu achei que já não ia mais dar certo. Então, assim, vou comentar assim que sempre que possível que o professor faça. Caso algum professor, vocês tenham dificuldade com algum professor, ou que algum professor não esteja postando, comente com ele e também pode me pedir. Marcos, converse com o professor lá para que ele poste as aulas. Eu converso com ele sem problema nenhum, tá? Aí a gente entra em contato com o professor e avisa ele, olha, se possível, grava as próximas aulas e poste lá. Eu sei que assim a grande maioria dos professores já faz isso, tá? Não sei se tem algum que até agora não comentou que não vai fazer. Não sei como é que foi. Os professores até agora usaram o Teams, o de ontem e o de. Acho que o de ontem foi o Meet, né? Sim. O de ontem foi o Meet e o de segunda acho que foi o Teams. Que o professor de ontem ele tem uma conta no Meet e o Meet é um pouquinho melhor do que o Teams para utilização, certo? E principalmente assim questão de ferramentas, tudo. Só que o Meet é pago, né? Então assim, eu teria que, aí cada professor teria que comprar comprar uma conta do Meet para poder estar utilizando ele. E o Teams, ele é pago, mas a instituição tem esse Teams já pelo pacote que já comprou. Então, é por isso que a gente está utilizando esse semestre. Possivelmente, os professores vão utilizar, na sua grande maioria, o Teams, certo? Uhum. Bom, deixa eu ver. Mais alguém tem dúvida? Pessoal, quanto forma de avaliação, tá? Eu coloquei ali que as provas, vocês repararam que as provas ali são 2 provas valendo 10 e uma prova valendo 7. Tá? O que vai acontecer? Vai ser só dessa forma? Não. Eu vou, durante as aulas, eu vou anotando a participação de cada aluno, vou anotando se os alunos estão fazendo, nós vamos fazer alguns trabalhinhos, vou pedir que vocês postem esses trabalhinhos de acordo com os dias, né, que tenham aula que vai dar de fazer esses trabalhos. E o que vai acontecer? A gente vai fazer essa primeira prova e nós vamos ver. Se por acaso, porventura, a gente vê que a turma está indo mal, a gente faz recuperação de nota através desses trabalhos. A gente pode ir trabalhando em cima disso para ir fazendo essa recuperação que vocês vão, porventura, necessitarem fazer, certo? Então, assim, isso é mais um incentivo para que vocês façam as atividades sempre que possível. Então, assim, a prova vai valer 10? Vai. E se por acaso for mal, certo, nós temos alguns trabalhinhos, que daí a gente vai negociando e vamos vendo como nós podemos fazer com que esses trabalhinhos durante o semestre possam ajudar nas notas de vocês durante o semestre. Então, é uma forma de, além de vocês treinarem, né, que vocês também estejam fazendo também os trabalhos durante o semestre, certo? Bom, eu vou começar agora, então, a falar um pouquinho sobre Ô, Marcos, só te interrompendo de novo. Por exemplo, se eu não conseguir participar da aula porque aconteceu algum imprevisto, eu sempre preciso entrar em contato contigo ou eu fazendo as atividades já conta como presença? Depende do tipo da aula. Vamos dizer o seguinte, seja uma aula que seja videochamada e ao final tenha uma atividade, que seja para postar no AVA, certo? Postando atividade no AVA, sem problema, não tem problema. Agora, seja só uma aula com videochamada, naquele dia não está previsto nenhuma atividade, aí eu gostaria que entrasse em contato comigo, certo? A gente conversa e vamos definir o que dá de fazer, certo? Agora, claro, já aconteceu de, Marcos, mas eu não tenho internet, eu não tenho internet. Mas daí a gente tem que ver alguma forma de tentar
ajudar. Agora, também, assim, algumas coisas fica meio complicado de a gente poder fazer, né? Teve um aluno que falou que ele não tinha internet. Vai, daí nós vamos ter que sentar e conversar de uma forma um pouco mais... algo um pouco maior do que a gente pode estar resolvendo de forma simples. Então, assim, se por acaso for algum problema pequeno, a gente resolve já na hora. Por isso até que eu peço que converse comigo. Certo? Bom, eu vou projetar aqui algumas informações para vocês, certo? E a primeira coisa que eu gostaria... Deixa eu só ver aqui, vamos lá. Tá aparecendo os slides aí para vocês? Sim. Beleza, então. Pessoal, com base em informação contábil, o que vem primeiramente na cabeça de vocês? Gostaria que alguns de vocês pronunciassem. Quando eu falo assim, informação contábil, pode ser pelo chat, pode ser por mensagem de voz aqui, pode abrir o microfone e falar. Eu gostaria de a gente fazer agora uma atividade um pouquinho mais dinâmica para depois a gente vai formulando através dessas palavras que vocês vão fazendo, vocês vão escrevendo, nós vamos fazendo uma atividade um pouquinho mais dinâmica, chegando em alguns conceitos, verificando o que vocês já sabem e o que não sabem. Então, eu preciso entender um pouquinho melhor o que vocês sabem sobre informação contábil. Alguém pode me falar alguma coisa? Escrever já? Vamos lá. Quem é que escreve a primeira palavra? Eu posso falar, professor? Pode falar. Seria dados numéricos sobre alguma questão, alguma informação sobre alguma empresa, governo, documentos, como que eu posso explicar o que eu quero dizer? Tipo, uma empresa, as informações numéricas dela, sabe? Informação da empresa. Certo. Mais alguém? Na minha cabeça vem nota fiscal, aqueles documentos que a gente manda para o governo para dar, tipo, a entrada e o fechamento do mês da empresa, tipo, quantos entrou, quantos saiu, essas coisas. Notas fiscais, informações de quanto que entrou, né? Relatórios, né? Que mais? Então toda a parte burocrática da empresa, né? Cadastros, tipo, quanto à receita e tudo mais, como é que tá a situação da empresa. Outras partes também de impostos, também, não sei se tem informação contábil, mas DARF, se a empresa é simples, presumido, lucro real. Acho que tudo isso é uma informação contábil, né? Não sei se nessa linha que o professor imagina, mas eu acho que tudo é informação contábil. Certo. Patrimônio líquido também. Patrimônio líquido. Livro diário. Livro diário. Certo. Então, vamos lá. O que seria então tudo isso que vocês me falaram? Dados numéricos. Bom, primeira coisa, o que é informação? Para mim, é o controle de movimento da empresa. Entrada, saída, lucro, bens. Controle de movimentos da empresa. Controle da empresa. Controle da empresa. Então, vamos lá. Bom, dados numéricos. É mais ou menos isso? É por aí. Informações da empresa. É parte da informação contábil? Com certeza é parte da informação contábil. Notas, relatórios. Burocracia, de certa forma, pode ser também. Impostos, documentos, patrimônio líquido, livro diários, controle da empresa. Então, tudo isso faz parte, de alguma forma, da informação contábil, certo? Isso vocês não estão errados nesse ponto. Mas a informação contábil ela é um pouco mais ampla do que isso, certo? Quando eu falo de informação contábil, eu estou querendo falar daqueles de todos os dados que eu coloco lá dentro da contabilidade. Aí agora nós temos que começar a separar um pouquinho a parte fiscal, certo? De documentação e começar a pensar um pouquinho mais na contabilidade como controle de empresas. Porque assim, quando a gente fala de contabilidade, a gente muitas vezes foca na parte fiscal da empresa, certo? Naquela teoria, naquela parte lá onde que a empresa paga imposto, só emite uma nota fiscal
fatura e só. Mas a informação contábil, ela é toda e qualquer informação dentro da empresa, para controle gerencial da empresa. Certo? De forma geral, essa é a informação contábil. Então, assim, ela é algo que está lá dentro da empresa, são dados lá dentro da empresa, dados numéricos, né? Que se encontram dentro da empresa, né? Então, vou trazer aqui algumas coisas aqui. Primeiro, eu vou começar com uma curiosidade para vocês. Vocês já ouviram falar do caduceu da contabilidade? Isso não é parte da aula de hoje, mas eu resolvi trazer para a gente ver um pouquinho do que é o contador, né? O caduceu da contabilidade, ele é formado dessas partes. O elmo, pensamento elevado, que significa o pensamento elevado, o bastão, que significa o poder, as serpentes, que significa a sabedoria, e as asas, que significam a diligência, a investigação, a pesquisa, a aplicação e o zelo. Então, dizendo o quê? Que o contador, ele é um profissional que tem poder dentro da empresa, é um profissional que tem sabedoria, que tem um pensamento elevado, que vai sempre estar pesquisando, que aplica a sua sabedoria com zelo dentro da empresa, que investiga as coisas dentro da empresa. Então, assim, de forma geral, é uma profissão que vai trabalhar com todas as informações dentro da empresa, que tem um certo nível de poder e sabedoria dentro da empresa. Então, o símbolo da contabilidade e sua composição. Ele é representado por um bastão entrelaçado por 2 serpentes e um elmo alado. É uma simbologia do deus Mercúrio, que é lá de uma mitologia, da mitologia romana, greco-romana, que era o deus protetor do comércio, que traz paz e prosperidade. Então, o símbolo significa que é a capacidade, a inteligência e a astúcia do profissional. Então, um profissional capaz de trabalhar lá dentro. Então, o bastão representa o poder de quem conhece a ciência contábil. Então, é aquele profissional que entende a contabilidade. As serpentes simbolizam a sabedoria, né, que deve estar sempre estudando. Então, assim, primeira coisa que vocês vão saber agora, que vocês vão ver agora, que é contabilidade, como ramo, vocês vão estar sempre em evolução, sempre estudando. Aquele que diz assim, Marcos, olha, eu sou contador há tantos anos, mas eu não participo de curso, eu não pesquiso nada. Pessoal, esse cara está fora do mercado. Por quê? Porque a contabilidade muda de leis, muda tudo, porque nós estamos diretamente ligados à legislação, né? Apesar de sermos aqui nessa parte da contabilidade, da informação contábil, nós vamos ver muito mais a parte gerencial, de informação dentro da empresa para gerenciamento, mas ela é uma informação que ela é ligada à legislação, né? Por quê? Porque a empresa tem que estar sempre de acordo com as normas, né? Então, essas normas vêm através da lei, né? Então, nós temos que estar sempre estudando, sempre dando o caminho correto para o cliente, né? As asas figuram a diligência, a presteza, a dedicação e o cuidado ao exercer a profissão, né? Então, é aquela profissão que a gente vai exercer com zelo, né? E o elmo é aquela armadura antiga que protegia, né? Protegia, que tem a cabeça, que tem o significado de proteção contra pensamentos baixos que elevem as ações desonestas. Né? Então, assim, é a ideia de que o profissional é um profissional honesto. Então, assim, antes de nós falarmos sobre a informação contábil, nós precisamos entender um pouquinho sobre a origem da contabilidade, certo? Vocês provavelmente já estudaram isso lá com a Miriam, mas eu vou relembrar um pouquinho para vocês. Da onde que veio a contabilidade? Né? A contabilidade, ela é uma ciência muito antiga, certo? Ela começou lá no início da civilização histórica, né? Ela começou lá com a necessidade que os povos antigos, desde os homens da caverna, de contar o seu rebanho, de contar a sua caça, para saber o quanto que eles tinham. Então, desde aquela época, já se tinha necessidade, então, de entender, de ter um controle, né? Então, contabilidade é basicamente o controle de alguma coisa. Então, naquela época, eles já pensavam em ter esse controle. Então, basicamente, ela iniciou lá com o início da civilização, da própria civilização, né? Ela está ligada a primeiras manifestações humanas, necessidade social de proteção à posse e a perpetuação de interpretações de fatos ocorridos. Por quê? Porque precisava a necessidade de ter um controle de tudo que existia, das suas posses, dos seus bens, né? Então, quando iniciou-se essa necessidade, o homem ele começou a fazer as suas formas de contabilidade rudimentar, lá com a sua pedrinha, né? Fazendo contabilidade com pedrinhas lá, fazendo risquinho na parede. Isso era uma forma de fazer a contabilidade. Então, a origem da contabilidade,
já mais a contabilidade moderna, né? Ela está mais ligada aos registros do comércio. Então, quando começou o comércio, começou a contabilidade. Mesmo de forma arcaica, lá na antiguidade, nas primeiras cidades da antiguidade, já quando o homem já era um homem mais moderno, eles já começaram a ter essa necessidade, porque começou a ter troca de mercadorias, começou-se a ter a necessidade de controle também dessas trocas, saber se ele estava ganhando, se ele estava perdendo, então ter essa necessidade de poder entender o que acontecia dentro do seu estabelecimento, dentro da sua família naquela época, dentro da sua propriedade, né? Então ele precisava dessa contabilidade, desses registros, para que ele pudesse se organizar, a organizar a sua vida. E isso foi evoluindo com o tempo, né? Então, claro que a contabilidade hoje moderna, ela começou lá em mais ou menos 1500, que foi quando o Luca Pacioli, que é o pai da contabilidade, desenvolveu o método das partidas dobradas, né? Então, ele foi o pai da contabilidade, que foi onde que desenvolveu esse método que nós utilizamos hoje, né? O que é, então, a contabilidade? O que a contabilidade ela estuda, né? Ela é uma ciência e ela vai interpretar fenômenos que afetam o patrimônio da empresa. Então, o principal objetivo, a contabilidade, ela é uma ciência que estuda tudo o que tem dentro da empresa, o patrimônio dela. E quando eu digo patrimônio, é todos os bens corpóreos e incorpóreos de uma empresa. Tudo. O que existe lá dentro. Ela vai permitir, né, essa ciência, ela permite que eu tenha um controle da sua movimentação, da sua evolução patrimonial, do seu histórico de patrimônio, e que me permite com que eu, através desses registros, eu possa também fazer previsões para o futuro, né? Então, a contabilidade, ela é algo bastante complexo, ela registra tudo o que aconteceu lá dentro da empresa, lá dentro do patrimônio da empresa, e quando eu digo patrimônio, bens, direitos, obrigações, tudo isso eu vou fazer, digamos, com que eu tenha registros e que eu seja capaz de controlar esse patrimônio dessa empresa. Então, que eu possa ter uma série histórica, que eu possa ter o acompanhamento dele hoje, saber quanto que vale hoje, quanto que não vale, toda essa noção do patrimônio da empresa. Então, a ideia principal é que é a ciência que estuda o patrimônio. Então, contabilidade, conceito básico, se alguém perguntar para vocês, o que vocês fazem na contabilidade? É uma ciência que estuda o patrimônio da empresa. Então, basicamente é isso. Ela vai estudar de que forma? Ela vai estudar os fenômenos que afetam, os que não afetam, vai fazer o registro, vai controlar esse patrimônio. O patrimônio de uma empresa é movimentado em função de acontecimentos diários, tais como compras, vendas, pagamentos, recebimentos. Então, tudo o que tem dentro da empresa são afetados por tais acontecimentos diários, até mesmo alguns acontecimentos que muitas vezes vocês nem fazem ideia quando vocês trabalham dentro da empresa. Por exemplo, uma tomada de decisão, um gestor vai começar uma linha nova de produtos, alguma situação assim. Isso tudo vai fazer com que gire o patrimônio da empresa, que ele tenha uma movimentação. E essa movimentação é registrada pela contabilidade, que é feito o seu controle, então. Então, objetivo da contabilidade. Podemos dizer que o objeto da contabilidade é o patrimônio, né? Então, assim, é o estudo do patrimônio. O que a contabilidade faz? Estuda o patrimônio. E o objetivo da contabilidade é a mensuração e o controle dele, do patrimônio, através de geração de informações dos seus usuários. Então, o objetivo maior da contabilidade é mensurar e controlar esse patrimônio através de geração de informações dos usuários dele. De forma geral, é registrar isso, é entender como ele acontece, controlar através de registros, né? Através de informações que eu vou trazer. Por isso que eu preciso, antes de entender a informação contábil, saber o que é a contabilidade, o objetivo e o objeto da contabilidade. Eu falei em mensuração. E o que é mensuração? Mensuração é o processo de atribuir valor monetário. Então, sempre que a gente falar em mensuração, é um processo de atribuir um valor monetário a alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um caminhão que vale 100 mil, eu estou mensurando esse caminhão, eu estou atribuindo um valor monetário a ele. O parque fabril da minha empresa vale 1.200.000. Eu estou mensurando quanto que vale aquele elemento do meu patrimônio. Mas isso é só para valores de bens
Não, eu posso ter por obrigações também. Por exemplo, eu posso mensurar quanto que é a minha dívida, ou seja, atribuir um valor a quanto que eu estou devendo. Isso também é uma forma de mensuração. Mensuração não é só para algo palpável e para coisas boas da empresa. Mensuração também pode ser para algo imaterial, certo? E também para algo que a empresa, né, ela possa estar devendo algo ruim para a empresa, né? Então, essa é a mensuração da empresa. Pessoal, até aqui, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo. Então tá. Débito e crédito. O que para vocês é débito, o que é crédito? Sem ler aí, eu peço para vocês, alguém comenta para mim o que é débito e crédito. É ao contrário do que a gente aprendeu a vida inteira. Mais ou menos isso, né? Isso a gente aprende na contabilidade, né? De uma forma bem cruel, né? É verdade. A gente vai olhar assim, agora o que eu vou fazer? Meu Deus, mas lá no meu banco, lá quando eu tô com o saldo lá, quando eu tô com o saldo assim, é diferente do que eu tenho aqui, que coisa louca, né? Então eu fico. A contabilidade ela adota o quê? Que o débito é o que tu deve e o crédito o que tu tens, né? Tipo, é o teu recurso, na verdade, né? É mais ou menos Isso é fora da contabilidade, né? Isso, é. E na contabilidade o contrário, né? E se eu falar para vocês que isso tem ligação com a contabilidade, vocês acreditam? Sim. Dá de acreditar. Porque assim, ó, isso eu vou dar um exemplo. Alguém de vocês eu estive na escola fazendo divulgação do curso. Alguém de vocês aí que é mais novo, que veio do terceiro ano passado, eu estive na escola divulgando o curso. Porque geralmente, quando eu vou nas escolas, eu comento justamente essa diferença, esse negócio de débito e crédito, e eu comento sobre um pouquinho do porquê que na vida real é um pouquinho diferente da contabilidade, mas que vem da contabilidade isso. Porque assim, quando vocês tiram um extrato bancário, por exemplo, esse extrato bancário, ele é um pedaço da contabilidade da empresa, do banco. Certo? É uma conta contábil que foi tirado um pedaço da contabilização lá de dentro da empresa. Então, assim, por que lá está débito, por que lá está débito e crédito e é o contrário do que a gente tem aqui? Que o crédito lá que tem no extrato bancário é algo bom para mim e que para o banco, e que na contabilidade o crédito é algo ruim, e o débito é algo ruim para mim e o banco é algo bom. Porque, assim, ó, aliás, para a contabilidade, né? Por que é dessa forma? Porque quando vocês emprestam, quando vocês depositam dinheiro no banco, vocês estão emprestando dinheiro para o banco. O dinheiro está entrando lá para ele, certo? E aquela conta que aparece lá de vocês lá, aquela é uma conta que o banco está devendo para vocês. Então, assim, se vocês entenderem dessa forma, o que acontece? O crédito é o dinheiro que eu tenho lá depositado, mas para o banco aquilo é um empréstimo. Então, ele é uma obrigação, ele está lá dentro do passivo. Então, é por isso que ele é a crédito lá para o banco. Então, assim, essa é a diferença da contabilidade. Por que para a contabilidade o crédito é algo ruim e na pessoa física, aqui na nossa vida aqui, o crédito é algo bom? Por quê? Porque geralmente, assim, quando a gente pega e tira um relatório lá de dentro da empresa, vamos dizer assim, no caso de instituições bancárias, a minha parte do crédito, né, que eu tenho aqui, que para mim é o meu dinheiro que está lá na conta, é o dinheiro que o banco está me devendo, ele vai ter que me pagar um dia, certo? Porque se eu for lá no banco e disser assim, olha, eu quero sacar esse 100 mil reais que eu tenho aí, certo? O banco vai ter que me devolver. Então, assim, essa ideia de crédito lá do banco é o dinheiro que ele está devendo para vocês. Então, é isso que acontece dentro da contabilidade. O que acontece? Se eu tenho débito, sempre que eu tenho um crédito lá dentro, sempre que eu tenho um débito, ele diminui aquele valor de crédito, né? Então, é isso que acontece. Então, o débito e o crédito, eles são sinais de positivo e negativo, né? Então, eles vão fazendo essa linha de débito e crédito lá dentro para aumentar ou diminuir a conta bancária, certo? Deu mais ou menos para entender? Bom, então, assim, o que é o débito na contabilidade? Né? Falando de contabilidade, débito é a aplicação de recurso e o crédito é a origem do recurso. Ou seja, débito é a parte boa,
aquilo que eu aplico o dinheiro, e o crédito é aquilo que me dá origem do dinheiro. Ou seja, para o banco, se a gente for pensar, então, no extrato bancário, o dinheiro que eu depositei lá dentro lá na conta bancária, se eu for lá tirar um extrato, ele vai aparecer a crédito. Ou seja, é a origem de dinheiro para o banco. E quando, claro, o débito aí, no caso, é a diminuição do crédito. Mas ele vai aparecer lá no banco, quando o banco entra esse dinheiro, ele vai debitar alguma conta, certo? Partidas dobradas. Então, assim, o crédito apareceu para mim, que foi a origem, e o débito, na partida dobrada do banco, vai ser lá o dinheiro que vai entrar lá para o banco, no caixa do banco, na conta banco do banco, né? Lá da agência bancária, né? Vai aparecer lá, então, assim, o dinheiro que ele tem disponível para ele, ou seja, a aplicação do recurso, que ele pode emprestar para outra pessoa, que ele pode financiar a atividade dele. Então, assim, toda essa situação, digamos, do débito lá dentro é a aplicação do recurso, enquanto o crédito é a minha origem, né? Então, de forma geral, debitar significa anotar na coluna débito de uma conta para aumentar o seu valor, ou para diminuir o valor, no caso, se for uma conta que seja crédito. E o crédito é totalmente o contrário, né? Então, ele vai aumentar, ele vai registrar essa conta para aumentar o valor de uma coluna, de uma conta que seja crédito, e diminuir uma conta que seja débito. Aí eu vou falar aqui uma coisa para vocês, tá? Isso daqui eu tive na aula da pós-graduação com um professor que já escreveu, o José Carlos Marion. Ele já escreveu em torno de 29 livros de contabilidade. Ele é doutor, que trabalha na USP, em São Paulo. Ele deu uma aula de pós-graduação aqui no Unibave, e eu fiz essa aula com ele. Ele, um dia, falando sobre débito e crédito com a gente, né, na sala, ele comentou o seguinte: pessoal, quem tenta conceituar débito e crédito, digamos, é débito por causa disso, é crédito por causa daquilo, tá perdendo tempo. Por quê? Tu tens que entender o seguinte: débito é algo bom para a empresa, crédito é algo ruim para a empresa. Mas que lá no fundo, eles poderiam ter chamado, quem criou o débito e crédito, poderia ter chamado de bolinha e xizinho. Então lá o débito era bolinha e o crédito xizinho. E pronto. E seria assim até hoje. Então, assim, não tem uma conceituação exata de débito e crédito. A única coisa que nós temos que entender é que débito é uma aplicação de recurso e crédito é a origem do recurso. Esse é o principal que nós temos que entender dentro da contabilidade. E aqui, com essa tela, vocês vão entender um pouquinho melhor. Isso daqui é um balanço patrimonial. Vocês viram o balanço patrimonial do semestre passado? Sim. Sim? Vemos. Tá. O balanço patrimonial, ele é composto de ativo e passivo, certo? Balanço que é uma igualdade, né? Então, assim, um lado do ativo, por que é um balanço patrimonial? Por que é balanço? Porque ele vai ser uma igualdade, ele vai ter, digamos assim, ele vai ser contrapesos, né? De um lado tem a parte boa da empresa, que é o ativo, onde que eu tenho bens e direitos. Isso é uma coisa que, a partir de agora, se vocês gravarem esses nomezinhos, essa telinha aqui na cabeça de vocês até o final de todo o curso, vocês vão sempre se dar bem em como funciona a contabilidade. Por quê? Ela é partidas dobradas, certo? Então, para toda partida tem uma contrapartida. Então, para todo ativo tem um passivo, certo? Não quer dizer que tenha, se eu tenho 10 contas, 10 bens cadastrados no meu ativo, eu vou ter 10 obrigações. Eu posso ter uma única obrigação que deu origem a 10 bens. Mas eu vou ter sempre um ativo, ou seja, para todo ativo eu vou ter passivos equivalentes. Por quê? Ao final eu tenho que fechar essa equação e ela tem que ser igual dos dois lados. Então, de um lado eu tenho meus bens e direitos, né? Ou seja, a parte boa da empresa, e do outro lado eu tenho as obrigações da empresa. Então, o ativo é composto de bens e direitos. O que é bens? Todas as partes corpóreas da empresa, né? Uma mercadoria que eu tenho lá para revender, um ativo mobilizado, por exemplo, um carro, uma casa que eu tenho no nome da empresa, o parque fabril, os móveis que eu tenho dentro de uma loja, dentro de um comércio, a sala comercial, tudo isso são os bens da empresa. O próprio dinheiro, né, é um bem da empresa. E os direitos, o que são? São aquilo que eu tenho direito a receber, certo? É direito meu de receber isso, é um direito da empresa, né? Então, vamos dizer assim, um cliente, certo? Eu vendi a prazo, o que acontece? Eu vou ter um valor para mim receber. Esse valor eu vou registrar aqui dentro do ativo, na parte dos direitos. Por quê? Porque ele é um direito meu receber. Ou seja, uma hora eu vou receber essa venda, né? Então, isso é um direito da empresa.
E do lado contrário, passivo, eu tenho, primeiro, obrigações com terceiros, que é o passivo, ou seja, é toda e qualquer obrigação que eu tenho que pagar para empresa, que eu tenho que pagar, né? Fornecedores, funcionários, empréstimos, contas em geral, energia, telefone. Então, todas essas pessoas são obrigações que eu tenho com eles. Então, são obrigações com terceiros. É onde eu vou registrar essas obrigações. E o patrimônio líquido, que é a obrigação com sócios, ou seja, é a parte da empresa que é dos sócios. Por quê? Porque quando eu ingresso numa empresa, eu quero um dia ter lucro, né? Retirar meu lucro, certo? E eu dou um capital de início para a empresa. Esse capital é meu por direito. Então, assim, ele está aqui dentro e ele faz parte, então, da minha empresa. Então, e faz parte da minha pessoa física. Por quê? Porque ele é meu. Eu que emprestei para a empresa. Esse dinheiro está emprestado lá dentro para a empresa. No dia que a empresa fechar, ela tem que devolver esse dinheiro para o sócio. O que mais vai aqui dentro? Vai a diferença entre o ativo e o passivo. Então, assim, se o meu ativo for maior do que o meu passivo, eu vou ter um patrimônio líquido maior, né? Tirando o capital social da empresa, né? Eu vou ter um lucro na minha empresa. Então, assim, esse lucro é do sócio também. Então, assim, ele pode reinvestir dentro da empresa, como ele pode distribuir para ele. Então, basicamente, a empresa é formada pelo lado bom da empresa, o ativo, que é os bens e direitos, e o lado ruim da empresa, para a empresa, né, que é as obrigações. E aqui vinha um outro conceito, por que isso está ligado ao débito e crédito? Porque, assim, ó, aí, anotem aí, ativo. O ativo, as contas de ativo têm natureza devedora, são a débito. Então, assim, basicamente, todas as contas, tirando algumas exceções, são a débitos. Então, assim, Marcos, mas o caixa, para mim aumentar o caixa da empresa, eu debito ou credito? Eu vou debitar. Por quê? Porque ela é a débito. E no passivo são as operações a crédito. Ou seja, o meu passivo é a origem dos recursos e o meu ativo é a aplicação dos recursos, aonde estão os bens. Então, origina-se do quê? Quando eu compro uma mercadoria a prazo, de um fornecedor, por exemplo, eu tenho uma obrigação com o terceiro. Eu vou registrar, então, esse meu fornecedor aqui dentro do passivo, a crédito. E eu comprei essa mercadoria, ela vira o quê? Um bem para mim, certo? Essa mercadoria vai ficar no meu estoque dentro do meu ativo. E ela vai ficar a débito. Ou seja, a origem foi o passivo e a aplicação do recurso foi no ativo. Então, basicamente isso. Então, assim, sempre que vocês pensem assim, ó, mas a conta de ativo. Bom, primeira coisa, o que vem dentro do ativo? Bens, direitos. Então, assim, fornecedor, é um bem ou um direito? Não, fornecedor é uma obrigação, então tá lá no passivo. Tá, e qual é o tipo de saldo que tem que ter lá? Um saldo credor. Ah, o caixa da empresa. É um bem da empresa. Ele vai estar onde? Dentro do ativo. Qual é o saldo que vai estar lá dentro? A débito. Então, isso vocês têm que gravar de forma geral para vocês. Se vocês gravarem isso, vocês vão aprender a fazer contabilidade de forma muito fácil. Pessoal, até aqui, tá tudo tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Vocês já tinham visto isso no semestre passado? Ou mesmo nesse semestre, né? Já tiveram uma aula? Já, a gente fez alguns balanços com a Miriam. Aprendemos a parte de lançamento, alguma coisa já também. Certo. Então, de forma geral, assim, se vocês gravarem isso daqui, vai ser muito fácil para vocês. Até o final da faculdade, vocês vão sempre bem nessa parte principalmente de cadastrar contas, porque mais para frente vocês vão começar a ter um pouquinho mais de contas contábeis para ser explorada dentro do balanço patrimonial. Isso é uma visão bem simplista, né, do balanço. Mas vocês vão ter essa visão um pouquinho mais ampla e vocês vão, se vocês lembrar disso, vocês vão conseguir sempre fazer a contabilidade de forma bem fácil. Bom, então, a informação contábil, né? Primeiramente, uma empresa, para ela ser bem administrada, ela precisa de informações gerenciais. Né? Então, assim, ela precisa de um sistema de geração de informações para que ela possa ser administrada. Então, assim, aquela ideia de que, eu tenho uma empresa e eu não tenho informação de nada, eu não consigo gerenciar a empresa, certo? Então, por isso que a contabilidade ela é tão importante para as empresas, certo? E hoje em dia, ainda mais, a gente vê que as empresas estão procurando esse auxílio de profissionais
que possam auxiliar nessa geração de informações. Por quê? Porque é somente através dela que eu consigo gerenciar minha empresa. Então, para ser eficaz a administração da empresa, ela precisa ter um sistema de geração de informações. E é aí que entra a contabilidade. Essas informações são chamadas de informações contábeis, certo? Que são qualquer informações que são geradas dentro da empresa para tomada de decisão. Então, assim, ela pode ser desde decisões estratégicas até decisões menores. Mas elas são decisões, elas são informações que vão propiciar com que as pessoas consigam fazer essa geração de informações, né? Então, assim, né, com essas informações, os gerentes têm a segurança de quando tomam uma decisão. Se eu tenho uma informação que seja pautada em eficiência, seja uma informação verdadeira, que ela seja confiável, esse gerente ele vai conseguir tomar uma decisão dentro da empresa, né? Então, assim, essa informação, né, essa necessidade de informação, ela é presente em todos os segmentos. Então, assim, independente de qual tipo de empresa, ela tem essa necessidade de informações, né? E essas informações, elas precisam ser internas. Então, assim, elas têm que provir de dentro da empresa, né? Para que essa empresa possa ter essas informações de uma forma, no caso, assim, que vão trazer certezas que sejam flexíveis e adaptáveis à mudança. Então, assim, elas vão trazer informações que façam com que a empresa consiga ter uma certeza do que está acontecendo e que ela possa se tornar adaptável a mudanças, se necessário, ou se ela precisa continuar com o negócio que ela está fazendo ou com a atividade que ela está fazendo, né? Mas ela precisa ter essa informação detalhada dentro da empresa. Então, a contabilidade como um sistema de informação, né, ele vai auxiliar os gestores nesse processo de administração dos negócios. Por quê? Porque se a contabilidade estuda o patrimônio da empresa e o objetivo dela é o controle dele, certo? E o controle do patrimônio é o que a administração deve prezar, certo? Controlar o patrimônio, gerenciar ele, é a contabilidade que vai trazer essas informações. Então, a contabilidade nada mais é do que um sistema de informação, certo? Um sistema gerado que vai gerar informações que vai fazer com que os gestores da empresa possam tomar qualquer tipo de decisão em cima dessas informações que nós colhemos. Então, assim, a contabilidade, ela colhe dados e, através desses dados, ela faz um tratamento e aí sim gera informações. Então, assim, a ideia lá do começo que vocês me falaram de dados numéricos, ela faz parte da informação? Sim, ela faz parte da informação. Mas só o dado em si, ele não é uma informação. Ele só é uma informação a partir do momento que ele tem qualquer tipo de tratamento, né? Então, eu preciso ter um tratamento desses dados para que eu possa gerar informações para a empresa, que também foi falado lá no início. Através do quê? De relatórios. Notas fiscais são relatórios? Não, eles são dados. E através desses dados eu posso gerar relatórios. Então, lá no comecinho foi falado sobre essas informações, né? Informações da empresa, tal. Certo, informação contábil é uma informação para a empresa, informação dela mesma para ela mesma. São dados numéricos? São dados numéricos, dados que eu pego lá de dentro da própria empresa. Que muitas vezes nós, como contadores, vamos interligar todos os sistemas, todos os postos da empresa, todas as áreas da empresa, para que eu pegue esses dados, colha esses dados e consiga fazer um relatório de informações que a empresa possa utilizar. Então, a contabilidade, ela deve ser capaz de produzir informações que reflitam o valor econômico dos resultados e que possam subsidiar no processo de tomada de decisões. Essa é a parte mais importante da contabilidade, certo? Ah, Marcos, mas olha só, lá no escritório que eu trabalho, a gente faz bastante apuração de imposto, certo? E a contabilidade é consequência da apuração de imposto. Por que isso acontece hoje? Porque no Brasil, hoje, nós temos uma contabilidade, ela é muito mais fiscal do que realmente gerencial. E essa contabilidade fiscal, ela serve para a empresa também? Serve, porque é uma área da contabilidade, a contabilidade tributária, a área fiscal da empresa, certo? Então, assim, essas informações de cunho fiscal são parte da contabilidade, mas não são a sua totalidade. Então, sempre que vocês veem assim, Marcos, mas olha só, então eu vejo muitos alunos comentar isso, que, nossa, lá no escritório é totalmente diferente do que a gente vê aqui na faculdade,
que aqui a gente vê lançamentos contábeis, a gente foca muito em lançamentos, em geração de informação, geração de relatórios. Por quê? Porque esse é o objetivo principal da contabilidade, gerar informações para que a empresa possa tomar decisões, certo? A parte fiscal é uma parte que eu gero informações também, que a empresa pode tomar decisões a partir dessas informações? Sim, mas ela não é a totalidade da contabilidade. A totalidade da contabilidade é todas as informações de dentro da empresa. Então, todas as áreas, junto ao RH, junto ao setor de faturamento, junto ao setor fiscal, junto ao setor de compras, junto ao setor de produção, junto a todos esses setores, gera informações de forma conjuntas e aí sim eu saio uma informação contábil. Esse é o objetivo principal da contabilidade, saber como a empresa está, saber... É o mesmo que dizer assim, o que a contabilidade, o profissional da contabilidade, ele é um médico da empresa, porque ele vai diagnosticar como a empresa está. Então, a contabilidade ela vai registrar todas essas transações na organização, em um grande banco de dados, né? E através dessas informações, né, eu vou conseguir fazer com que eu tenha essas... através desses bancos de dados é que eu vou ter as informações e que eu vou tratar elas e vou fazer, então, a informação contábil, né? Então, assim, os dados contábeis são matérias-primas de informação, portanto, não basta possuí-los, é necessário que eles sejam tratados. Ou seja, ter só esse banco de dados, ter só informações não me serve de nada, eu preciso juntar essas informações. Eu dou muito esse exemplo quando eu vou nas escolas. Se eu pegar um relatório de vendas só, uma empresa às vezes não serve para nada, só o relatório de vendas do mês. Como pode ser muito útil para alguma área específica dentro da empresa. Mas só o relatório de vendas da empresa, se eu tivesse... naquela empresa só tem relatório de vendas e não tem mais informação nenhuma, ela não serve para nada para a empresa se gerenciar. Agora, ele pode servir para alguma área específica dentro da empresa. Portanto, se eu pegar esse relatório de vendas, mais um relatório de compras, mais o relatório da posição de todos os bens da empresa, eu posso ter, digamos, um relatório um pouco mais completo com informações que seja útil para um processo decisório dentro da empresa. Então, a contabilidade como ciência social, ela tem o objetivo de controle do patrimônio, ela tem que buscar, por meio de apresentação, quantificação e classificação, registro e eventual sumarização, demonstrações de análise e resultado de mutações ocorridas pelo patrimônio da empresa, a geração de informações quantitativas e qualitativas. Então, assim, não é só número, eu preciso qualificar, eu preciso dar informações de cunho qualitativo, ou seja, informações que vão qualificar essa informação, são informações que sejam úteis para a empresa, para que ela possa tomar algum tipo de informação necessária, que ela possa tomar algum tipo de decisão. Então, não é simplesmente registrar. A contabilidade, ela registra, mas, ao mesmo tempo, ela trata informações e ela vai demonstrar de forma quantitativa e qualitativa essas informações. As informações geradas pela contabilidade, elas vão propiciar aos usuários uma base segura para a decisão, pela compreensão do estado em que se encontra a entidade, seu desempenho, evolução, riscos e oportunidades que oferece. Então, assim, com base na visão geral que a contabilidade traz, ou divisões específicas de cada ponto que eu posso gerar informações, né? Seja lá no setor de custo, lá o custo da empresa, o custo de um produto, a parte lá de dívidas da empresa, a parte de clientes da empresa, que a empresa tem para receber, a conta financeira, toda a análise que eu posso fazer em cima dessas informações, ela vai trazer uma base para que, então, essa tomada de decisões. Então, assim, é necessário que a contabilidade, ao final das informações que eu vou prestar ao meu cliente, à empresa, ela tem que ser uma informação que seja útil para ela. Então, assim, não adianta eu fazer uma contabilidade que lá no fundo para a empresa não vai servir para nada. Então, assim, o principal papel da contabilidade é que ela seja uma fonte boa de dados, que seja confiável, que mostre todo o desempenho e evolução da empresa. E assim, através disso, eu vou conseguir ver riscos e oportunidades de negócio analisando essas informações. Dúvidas? Até o momento, tudo certo? Então, tudo certo, tá ótimo. Essa parte é bastante teórica mesmo, tá? Mas a partir de amanhã a gente vai pegar alguma parte dessa daqui. Aliás, a partir de amanhã não, a partir da próxima aula.
Nós vamos pegar essa parte aqui, nós vamos aplicar um pouquinho na contabilidade para vocês verem como ela se agrega à contabilidade, né? Mas de forma geral, né, essa informação contábil, ela é expressada através das demonstrações contábeis. Então, assim, por que eu gero um balanço patrimonial? Porque o balanço patrimonial é uma informação contábil, né, que vai trazer os dois lados da contabilidade. O que eu tenho de bom da empresa, os bens e direitos que eu mostrei para vocês, e o que eu tenho de ruim da empresa, ou seja, de dívidas que eu tenho que pagar, que é a minha parte do passivo, né? Então, assim, eu tenho uma visão geral dos dois lados, dos dois contrapontos. O que eu tenho na minha conta agora, certo? E o que eu tenho para mim pagar também. Então, por isso que o balanço patrimonial é tão importante. Além disso, eu tenho a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, que é uma demonstração contábil que vai demonstrar a evolução durante o ano, aliás, a evolução do ano, de como foi o resultado que eu tive das minhas operações, ou seja, quanto que eu tive de lucro ou prejuízo das minhas operações naquele ano. Então, assim, vai demonstrar todas as entradas de recursos e saídas de recursos de forma em despesa e receita, né? Então, eu vou pegar minhas receitas, né? O que foi bom para minha empresa, eu vou pegar minhas despesas, que foi a parte ruim da minha empresa, e vou ver o que eu tive mais. Se eu tive mais receitas do que despesas, eu tive um lucro. Se eu tive mais despesas do que receita, eu tive um prejuízo. E essas são demonstrações contábeis que são essenciais para a empresa. Mas é só com base nisso? Não, eu posso ter outros tipos de escriturações e registros. Por exemplo, o registro de estoque da empresa. Isso, às vezes, muitas empresas que, mesmo que não tenham contabilidade interna, têm o seu registro de estoque lá dentro da própria empresa, certo? Se vocês pegarem um sistema contábil, vocês vão ver que tem lá o registro de estoque da empresa. E para que ele é útil? Ele é útil para mim saber se eu tenho algum produto em estoque, para mim saber quanto que eu tenho estocado na minha empresa. Se eu analisar um pouquinho mais o meu estoque, eu consigo ver qual é a rotatividade dos meus produtos em estoque. Se eu preciso manter alguns tipos de produto em estoque em grandes quantidades, ou se eu posso comprar menos. Então, isso tudo através de registros de estoque, por exemplo. Isso pode ser em livros, pode ser em planilhas, pode ser em listagens, notas explicativas, mapas, pareceres, todas essas informações, de forma geral, eu posso manter em formas variadas. E isso tudo é informação contábil. Mesmo que dentro da empresa de vocês estejam trabalhando, mas eu não faço lá a contabilidade. Mas vocês gerem uma planilha lá com o custo de um produto, ou uma planilha de venda, ou uma planilha de compra. Isso é uma informação contábil. Certo? Então, a partir desse momento, vocês já estão gerando informações contábeis. Agora, claro, existe uma informação contábil que é obrigatória por lei, que são as demonstrações contábeis. Essas, a empresa deve manter. Agora, essas outras servem para quê? Para que a empresa possa se gerenciar. E, às vezes, eu nem preciso manter essa junto com o documento da contabilidade, mas dentro da empresa eu preciso dessas planilhas, dessas listagens, desses documentos, para que eu possa subsidiar as informações que eu vou ter lá na minha demonstração contábil. Então, tudo isso, eu tenho que, além de todos esses registros, eu preciso também estar de olho na legislação, né? Porque não adianta eu manter tudo isso, fazer todas essas operações e não estar de olho na legislação, que vai fazer com que a empresa possa levar uma multa, né? Então, e os usuários da informação? Então, os usuários da informação são as pessoas físicas e jurídicas que têm o interesse na entidade, né? Isso pode ser usuários internos, externos, então pode ser lá o meu gerente, que é um usuário interno, pode ser o dono da empresa, como pode ser também fornecedores, que são usuários externos. O banco é um usuário externo da informação, por quê? Um fornecedor, por exemplo, eu só vendo para ti se tu tiver capacidade de pagamento, porque eu vou vender para ti a prazo, um prazo de 3, 4 meses, mas eu vou querer ver a tua demonstração contábil para saber se tu tem capacidade de pagamento. Isso garanto que vocês, na empresa que vocês trabalham, já tenham visto alguma vez isso acontecer, certo? E cada vez mais isso está acontecendo, tá? Até alguns anos atrás, dificilmente um fornecedor de empresa pequena, uma empresa pequena, pedia isso, certo? Então, a gente via essa parte de demonstrações contábeis só em grandes empresas. Por mais que é obrigatório por legislação, muitas empresas não mantinham de forma organizada a informação contábil dentro dela.
mas atualmente os fornecedores, ou propriamente um banco, eles pedem essas informações da empresa para que a empresa possa demonstrar que ela tem capacidade de pagamento. Ou mesmo até um investidor, por exemplo, eu tenho uma sociedade grande, eu tenho uma sociedade por ações e quero um investidor de fora que vai vir botar dinheiro dentro da minha empresa. Bom, ele só vai botar dinheiro se ele vê que a tua empresa tem capacidade de pagamento, se ela tem capacidade de evolução, se ela vai trazer lucro ou não. Porque senão ele não vai colocar esse dinheiro dentro da tua empresa. Então, de que forma é que ele pode ver isso? Através de informações contábeis, através dos demonstrativos da contabilidade. E aqui eu vou começar a falar um pouquinho das características da informação contábil, né? O que é essa informação contábil? Essas características da informação são características, de forma geral, que vai satisfazer as necessidades do uso da informação através de seus usuários, né? Então, assim, são características que a informação contábil precisa ter para que o usuário da informação, ou seja, lá um cliente, um fornecedor, o próprio administrador da empresa, o próprio gerente da empresa, o chefe de setor, possa tomar algum tipo de decisão, né? Então, essas características são essenciais na informação. Ou seja, quando eu gerar uma informação, ela tem que ter, no mínimo, essas características. Pessoal, tudo certo até aí? Alguém tem alguma dúvida? Se for tendo dúvida, vai me interrompendo e vai falando, tá? Pode mandar no chat também que eu vou dando uma olhada aqui de vez em quando. Características qualitativas da informação contábil, né? A informação contábil em especial é aquela que contida nas demonstrações contábeis. Por quê? Essa informação, de forma geral, né, é aquela informação que eu tenho que apresentar lá no meu balanço patrimonial e na minha DRE. Então, sempre que eu for gerar essas informações, ou que eu for gerar uma informação que, no final, vai afetar essas demonstrações contábeis, é essa informação que eu tenho que tomar cuidado com essas características, né? Então, notadamente, as previstas em legislação, né? Então, assim, são informações que eu preciso, que estão previstas em legislação, que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Então, ela deve propiciar revelação suficiente para a entidade, de modo a facilitar a concretização dos propósitos dos usuários, revestindo-se de atributo, entre os quais são indispensáveis os seguintes. Então, de forma geral, eu tenho que atender esses critérios aqui. As características qualitativas fundamentais: relevância, materialidade, representação fidedigna. Características qualitativas: comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Essas informações, essas características, de forma geral, elas têm que ser, tem que estar presente em todas as demonstrações que eu estiver fazendo dentro da empresa. Então, assim, de forma geral, assim, eu posso pular alguma delas? De forma geral, não. Apesar de existir alguns casos em que eu posso pular algumas dessas características, mas vocês vão entender um pouquinho melhor agora. O que eu vou fazer agora? A partir desse momento, eu vou falar um pouquinho dessas 7 características, tá? Vai ser breve, eu não vou me estender muito, porque também a aula já está ficando bastante extensa, e eu sei que é um material bastante teórico, é pesado também, e na próxima aula a gente vai entrar um pouquinho mais pesado nesse assunto, e nós vamos trabalhar de forma prática também com esse assunto, tá? Então, assim, característica qualitativa fundamental de relevância. O que é a relevância contábil? Então, primeiramente, a informação financeira, não financeira, ela tem que ser relevante para a empresa. Ou seja, ela vai influenciar no cumprimento dos objetivos da elaboração das divulgações da informação contábil. Então, sempre que eu estou pensando nessas características, eu estou pensando em informações que eu vou divulgar. Informações contábeis que eu vou fazer, lá no final, eu vou gerar uma demonstração contábil que eu vou divulgar ela por força de legislação, ou para os sócios, ou para os usuários dessa informação. Então, de primeiro, ela tem que ser relevante. É o primeiro ponto. Ela tem que ser relevante no sentido de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração das demonstrações. Então, assim, ela tem que ser relevante para mim utilizar. É a primeira característica da informação. Se for uma informação muito irrelevante, ela não vai entrar na informação contábil.
tá? A não ser que exista uma legislação que diga o contrário. Mas, de forma geral, a informação ela tem que ser relevante, né? Então, esse é um princípio fundamental para característica dessas informações que vocês vão vir a gerar a partir de agora. Então, elas vão ser capazes de exercer uma influência quando tem um valor confirmatório, preditivo ou ambos. A informação pode ser capaz de influenciar de modo a ser relevante, mesmo alguns usuários decidirem ou não considerar se elas, mesmo que já estiverem cientes dela. Então, assim, essa informação, quando eu falo de relevância, ela tem que ser de um ponto a influenciar o usuário do porquê que ela está ali. E ela tem que ser, essa influência, ela tem que ser, digamos assim, confirmatória, que dê uma ideia boa para o usuário, mesmo que ele queira ou não queira considerar essa informação, mas ele vai precisar entender que essa informação é relevante dentro da empresa. Então, ela está ali por algum motivo. Materialidade. A materialidade, ela é parte da relevância, de um certo ponto. Porém, ela tem que ser entendida de uma forma um pouquinho diferente. Enquanto a relevância, digamos assim, é de toda a informação de forma geral, né, a materialidade, uma informação ela é material quando a omissão dela pode trazer distorção dentro da tomada de decisão. Ou seja, se eu deixar de fazer essa informação, se eu deixar de mostrar essa informação, ela vai distorcer a informação e o meu usuário da informação vai deixar de ter uma peça importante lá dentro, ou seja, uma informação, uma ideia importante para poder tomar uma decisão. Então, isso é material, ou seja, ela vai dar materialidade à informação. Vê que ela é muito próxima da relevância, certo? A relevância dá essa ideia, mas a materialidade, ela vai, se eu deixar de cumprir, ela vai trazer uma distorção muito grande no que os usuários lá no final vão ter dessa informação. Então, a materialidade depende do tamanho do erro, certo? Do item ou do erro. Ou seja, quanto maior o item, quanto maior o erro, mais materialidade ele ganha. Por quê? Porque, vamos dizer assim, eu deixei lá de registrar no balanço um item de R$1 milhão. Ele é muito mais material do que se eu deixar de registrar um item de R$2 mil dentro do balanço. Então, assim, essa é a ideia de materialidade. Então, assim, esse erro, vamos dizer assim, se eu deixar de registrar, esse tamanho do item, o tamanho do erro, é que pode gerar uma informação muito... essa omissão vai trazer uma distorção muito grande para a informação contábil que eu estou trazendo. Enquanto a relevância é mais ligada à natureza da informação, ou seja, que tipo de informação que a materialidade ela é mais ligada ao tamanho e volume da informação, então mais aos números. A relevância é o tipo da informação e a materialidade é mais ao tamanho de informação em si. Então, podem ver que esses dois itens vão ser sempre muito próximos. Então, relevância e materialidade, eles andam juntos. Então, a informação ela tem que ser relevante e ter materialidade, né? Não deve ser utilizada como argumento o fato de uma coisa não é material porque o valor é pequeno, para deixar de corrigir um erro. Então, assim, eu não vou registrar isso porque o valor é muito pequeno. Mas, vamos dizer assim, se eu deixar de registrar esse erro, se eu deixar de registrar essa informação, por menos material que ele seja, vamos dizer assim, eu estou errando. Então, assim, a materialidade é algo que pode influenciar na tomada de decisões. Então, quanto maior, né, pior seja se eu errar. Mas não quer dizer que ela pode se tornar assim, mas então isso não é material porque o valor é pequeno. Não pode ser isso. Então, assim, eu tenho que sempre adotar assim, eu não posso errar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que tomar mais cuidado com o que é material, ou seja, algo maior. Ficou claro para vocês? Já a representação fidedigna, né, que é a última característica fundamental da informação contábil, ela é algo que diga assim, que os meus números que estão lá, eles representam de forma fidedigna, que ele representa de forma confiável o que ocorreu, o fato que ocorreu, o ato que ocorreu dentro da contabilidade. Então, de forma geral, a representação fidedigna, ela vamos dizer assim, são os números apresentados lá dentro, a informação que eu apresento lá dentro de forma confiável e de forma real. Então, assim, ela tem que ser
de acordo com o que eu estou fazendo. Então, assim, se eu fiz um determinado, como é que eu posso dizer, uma determinada situação lá dentro, eu tenho que representar ela de forma digna, ou seja, ela tem que ser de forma fidedigna, ela tem que ser igual ao que ocorreu na realidade. Então, para ser útil, a informação ela não deve apresentar apenas os fenômenos relevantes, mas também representar de forma fidedigna a essência dos fenômenos que pretende representar. Então, sempre que eu estiver representando algum tipo de informação, eu preciso tomar esse cuidado de pegar essa informação e representar ela de forma fidedigna do que realmente ocorreu. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma empresa está alugando um galpão. E para receber esse aluguel, ela emitiu uma nota fiscal de prestação de serviço. Então, assim, duas coisas aí erradas. A primeira coisa, a empresa quando ela recebe, quando existe um aluguel, ela não pode emitir uma nota fiscal, certo? É por meio de recibo. Isso é a forma legal da situação, certo? E a nota fiscal de serviço ela é utilizada para prestação de serviço. Então, o aluguel não é uma prestação de serviço. Se eu pegar essa nota fiscal de aluguel e lançar, e for lá na minha contabilidade, e registrar como uma prestação de serviço, eu estou prestando uma informação que não é fidedigna. Por quê? Porque, assim, ó, ela tem a forma legal dela, é uma nota fiscal de prestação de serviço, ou seja, prestou-se um serviço. Só que quando eu olhar lá o serviço que foi prestado, foi um aluguel. Então, eu teria que registrar ela como um aluguel, e não como uma receita de prestação de serviço. Então, precisaria registrar como uma receita de aluguel. Por mais que a forma legal da situação foi uma nota de prestação de serviço. Então, assim, é um exemplo bem simples, mas mais ou menos para entender como funciona essa representação fidedigna. Agora eu preciso que vocês me digam, alguém tem alguma dúvida quanto a essas três características? Tudo certo? Tudo ok. Tocamos para frente, então. Características de melhoria, comparabilidade. O usuário da informação ele precisa ter conhecimento da evolução histórica daquela informação. Então, assim, isso é fato. Para ele poder tomar algum tipo de decisão, ele não pode só olhar a informação naquele momento que ele está olhando. Então, assim, eu vou olhar quanto que eu tenho, quanto que a minha empresa vale hoje. Ele precisa poder comparar com quanto ela valia ontem, com quanto ela valia no passado, há 2 anos atrás. Então, a informação contábil, ela precisa ser comparável, ela precisa ter comparabilidade. Então, o usuário ele precisa ter à sua disposição informações que possam fazer com que a empresa, com que ele consiga comparar essas informações, essa evolução durante o tempo, até mesmo para ele entender um pouquinho mais de tendências de mercado, situações de como está acontecendo dentro da empresa dele, se a empresa dele está vindo de uma evolução boa, uma evolução ruim. Então, assim, com base nessas informações, quando ele pode comparar uma informação e outra, ele pode tomar alguma decisão útil. Então, é muito necessário com que ele possa comparar essas informações. Então, sempre que ela for apresentada, ela é apresentada de forma comparável. Então, ela tem essa comparabilidade, né? Então, eu preciso poder comparar. Além disso, as informações contábeis, não só comparar dentro da própria empresa, mas também poder comparar com outra empresa, com outras entidades. Por quê? Porque, assim, de forma geral, a contabilidade, hoje, ela segue normas e regras. Então, assim, se eu sigo normas e regras, ela é algo padrão, certo? Então, vamos dizer assim, o balanço patrimonial, o ativo vai ser ativo na minha empresa e na empresa no meu concorrente. O passivo vai ser passivo na minha empresa e na empresa do concorrente. Então, isso permite com que eu possa comparar as duas empresas. Se eu tiver essas informações contábeis, eu posso comparar as duas, por quê? Porque ela tem elementos que me propiciam não só a minha evolução patrimonial dentro da minha empresa, mas também poder comparar com outra empresa. Então, essa é uma característica que vai melhorar a minha informação contábil. Sempre que eu puder fazer isso, vai fazer com que a minha informação seja melhor. Verificabilidade é a capacidade de verificação, vai fazer com que os usuários dessas informações
entendam de forma mais fidedigna os fenômenos que ocorreram lá dentro. Então, assim, é o mesmo que a informação ela tem que ser fidedigna, certo? A representação fidedigna da realidade. Então, assim, ela tem que ser uma coisa fiel ao que ocorreu. Só que eu preciso, para mim ter certeza de que isso ocorreu, eu preciso ter a capacidade de verificar se essas informações são fidedignas. Por exemplo, o caixa da empresa, certo? O que é o caixa da empresa? É o valor numerário em dinheiro que tem lá no caixa da empresa. Então, assim, se eu pegar, tirar hoje um relatório de caixa e eu for lá na minha demonstração contábil, na data de hoje, o relatório de caixa da minha empresa, a quantidade em dinheiro, e lá na minha demonstração contábil tem que ser o mesmo valor. Eu posso ir lá e contar o dinheiro no caixa e lá na minha demonstração contábil, na minha informação contábil, e ser o mesmo valor. Outra situação. Existem em alguns momentos que a contabilidade ela é meio subjetiva. Então, assim, eu vou partir de premissas que eu vou ter que fazer contas, que eu vou ter que fazer algumas suposições de que algo vai ocorrer no futuro. Só que para mim verificar se isso realmente é algo fiel, eu preciso demonstrar na minha informação contábil como eu cheguei a esses cálculos, para que quem esteja vendo a informação contábil possa também verificar da forma que você chegou onde a informação que você prestou. Então, isso é a verificabilidade dentro da informação contábil. É identificar a forma como a informação foi gerada e ter os critérios para que eu possa verificar se aquilo lá realmente é verdadeiro. Tempestividade. A tempestividade, ela é uma característica da informação contábil que faz com que essa informação chegue ao usuário em tempo hábil. Então, assim, não me adianta trazer uma informação contábil para o meu usuário de 5 anos atrás, por exemplo, chegar agora, olha, eu tenho essa informação contábil, certo? Vou passar lá um balanço para o meu fornecedor de 5 anos atrás para ver a capacidade de pagamento da minha empresa agora. Não vai servir para nada. Por quê? Porque ele precisa do momento atual, certo? Agora, esse balanço de 5 anos atrás, se comparado aos outros, ele pode ser útil também. Então, assim, não quer dizer que uma informação passada, ela não vai ser útil. O que a tempestividade quer dizer é que quanto mais, em tempo mais hábil, chegar para o seu usuário a informação, melhor. Ou seja, ela tem que chegar um tempo hábil para que o contador possa registrar essa informação, que essa informação possa virar um dado, virar uma informação e que chegue ao usuário. Mas informações mais antigas podem ser úteis também, só porque ela é menos útil quando se comparado ao momento atual. Então, assim, de forma geral, que a informação ela tem que ser em tempo hábil, ou seja, se eu estou fazendo esse ano, se eu estou trabalhando esse ano, minha empresa está trabalhando esse ano, não adianta ela querer se basear há 5 anos atrás para tomar uma decisão agora. Ela pode fazer isso? Pode, mas ela precisa pegar essas informações 5 anos atrás, comparar com os anos subsequentes, com o ano atual, para ela poder tomar uma decisão, certo? Então, por isso que se diz que a informação, quanto mais antiga, ela é menos útil, mas não é que ela não seja útil, ela é útil, só que as informações mais recentes são mais úteis para a empresa. E a compreensibilidade. Então, assim, dentro das características, uma das características principais é que ela seja compreensível. A informação contábil ela não adianta ser só uma informação, ela precisa ser compreensível. Mas nem porque ela vai ser compreensível, ela vai ser, ou seja, que ela seja informada de uma forma mais clara, ela não vai ser complicada em alguns momentos, certo? Algumas premissas que a gente usa dentro da contabilidade, alguns critérios para apuração de algum valor, eu posso, digamos, utilizar uma premissa bastante complexa. E nem por causa disso eu vou deixar de fazer essa informação contábil, certo? Só para simplificar ela. Então, assim, a compreensibilidade, ela de forma geral, é algo que diz que a minha informação contábil, ela tem que ser apresentada da forma mais clara possível. Mas nem por causa disso ela vai ser, digamos, eu vou deixar de fazer alguma informação porque ela é complexa. Eu só preciso tentar tornar ela mais clara possível. Até porque subentende-se que a informação, que o usuário da informação contábil, ele tem que ter uma certa noção do negócio. Ele tem que compreender um pouco
ele tem que ter um pouco de conhecimento do seu negócio, de contabilidade, de administração, de gestão, para poder entender aquela informação. Então, assim, é mais ou menos aqui igual tem aqui esse parágrafo, até esse parágrafo que eu tirei de um livro de contabilidade muito bom, mas é assim, os informes contábeis não precisam ser feitos para qualquer leigo entenda. Ou seja, não é simplesmente assim, mas eu não entendo nada de contabilidade, então o relatório contábil tem que ser feito numa linguagem que eu entenda, certo? Não, eu tenho que fazer de uma forma a facilitar o entendimento das pessoas, mas não quer dizer que eu tenho que fazer ele de uma forma que qualquer um vai entender. Eu preciso fazer com que a maior quantidade de pessoas entenda. Mas eu tenho que partir da premissa que algumas coisas um leigo não vai conseguir entender. Certo? E isso eu passo bastante por isso quando eu faço contabilidade em empresas que divulgam informações contábeis. Então, assim, algumas pessoas, quando pegam essas informações, seja por curiosidade ou porque realmente é usuário dessa informação, vai utilizar para alguma coisa essa informação, né, para tomar algum tipo de decisão, às vezes ela entende de uma forma errada, certo? Às vezes ela não entende por que... Às vezes tem muita gente que não entende que, às vezes, lucro não quer dizer que é dinheiro para a empresa, que ela não entende por que às vezes aparece lá um gasto maior com funcionário, por que aparece um gasto maior com um custo lá da empresa. Isso algumas pessoas não entendem isso. Por quê? Porque, na verdade, quem vai entender isso é quem entende do negócio, quem entende de negócio. Então, assim, ele vai precisar analisar toda a informação para que ela entenda o que está apresentado lá. Às vezes, somente uma informação, às vezes, mesmo uma pessoa que entenda de contabilidade, às vezes tem um pouco de dificuldade. Mas que, no final, se a informação for compreensível, se ela tiver essa compreensibilidade, que é tornar de forma mais clara possível essas informações, eu vou conseguir fazer com que essa informação chegue a todo mundo e que, se a pessoa tiver um pouquinho de vontade, ela vai conseguir entender essa informação contábil. Claro que para tudo isso, eu tenho custo-benefício, que é o quê? Que essas informações contábeis, às vezes, todas essas características que eu falei, elas são essenciais para a informação contábil. Mas que, de forma geral, eu preciso analisar se o meu custo-benefício de gerar essa informação, se o meu custo vai ser menor ou maior do que o meu benefício. Por quê? Se o meu benefício vai ser menor do que o meu custo, eu preciso deixar essa informação de lado, eu preciso deixar de usar essa característica de lado, certo? Então, assim, eu posso gerar, às vezes, algumas informações sem ter todas aquelas características, porque eu preciso analisar se o custo de gerar informação é maior que o meu benefício. Se ele for maior, não vale a pena fazer essa informação, a não ser que exista alguma legislação específica que me obrigue a fazer, senão eu deixo ela de lado. Então, de forma geral, quando eu vou fazer informação contábil, eu preciso ter essa ideia. Como é que é o meu custo-benefício? Eu vou ter um benefício se eu fizer essa informação ou não? Então, isso eu preciso analisar dentro da minha empresa. Então, pessoal, de forma geral, hoje, era isso. Tá? Era isso que eu tinha para passar para vocês, de informação contábil. Eu sei que é bastante coisa, é uma parte teórica bastante pesada, mas ela é essencial para o entendimento da contabilidade em si, certo? Porque a contabilidade em si, ela não é simplesmente só fazer lançamento de débito e crédito de contabilidade ou fazer guias de impostos. Ela tem toda essa parte de análise das informações, de geração de informação para a utilização dentro da empresa. Então, assim, se vocês pegarem o número de empresas hoje que estão migrando de escritórios para pessoas que trabalham dentro da própria empresa, ou que estão pedindo para escritórios cada vez mais, quando eu falo escritórios de contabilidade, cada vez mais trabalharem com contabilidade, com a contabilidade gerencial, com essa parte de contabilidade mais focado a gerar relatórios, a não ser só o registro ali, tira uma guia de imposto e faz uma relação de faturamento, cada vez mais utilizando essa informação para gestão, vocês vão ver que realmente assim, as empresas estão migrando para isso, porque elas estão vendo que, para mim passar por uma crise, por exemplo, como essa, quem não tem o mínimo de informação da sua empresa não vai conseguir passar.
Então, assim, nós estamos hoje passando por diversas crises, né? Essa crise é uma crise financeira bastante complexa e que se as empresas não tiverem um mínimo de administração, e essa administração precisa ser pautada em cima de relatórios, em cima de informações, né? Seja ela pela contabilidade em si, ou por mais que às vezes algumas empresas achem assim, mas eu não faço contabilidade lá, o meu escritório só faz lá a parte de imposto, certo? Mas lá dentro da tua empresa, às vezes tu tem lá um funcionário lá que anota o custo, que anota a venda, que anota a data de venda, que anota a data de compra, que anota as datas de vencimento de boleto, tudo isso são informações, são uma forma de contabilidade arcaica, mas é uma forma de gestão do negócio, certo? É uma forma de gerar informações contábeis, certo? E quanto mais informação eu tiver, mais eu tenho controle da minha empresa. Correto? Pessoal, dúvidas? Até aqui tudo certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Como é que foi a aula para vocês? Tá? Alguém sentiu dificuldade? Achou que o conteúdo está indo muito rápido? Deixa eu ver aqui. Ana Carolina. Oi, pode falar. Pode falar, Débora. Foi Débora? Não foi Ademir. Não, bem explicado, bem entendimento, bem bom mesmo. O pessoal, assim, eu falo bastante rápido mesmo, tá? Eu sou bastante falador, tá? Então, assim, se tiver muito rápido, pode me interromper, tá? Pode me interromper, porque às vezes eu tô aqui empolgado no negócio aqui, acabo falando bastante rápido mesmo, tá? Então, assim, se nas próximas aulas vocês sentirem isso, pode já me interromper, Marcos, por favor, fala um pouquinho mais devagar, porque eu tô anotando, ou que eu não entendi tal coisa. Pessoal, me interrompam na aula mesmo, tá? Não se acanhem a isso, tá? Por favor, peço que realmente me interrompam para que a gente possa ter um diálogo um pouquinho melhor, tá? Apesar de que hoje foi mais um monólogo do que um diálogo, né? Que a parte aqui é uma parte mais explicada, mas a próxima aula vai ser um pouquinho diferente do que foi isso. Ana Carolina, no início da aula você não estava, eu gostaria que você se apresentasse. Da onde que você é e no que você trabalha? Ana, você é da onde? Trabalha no quê? Deixa eu ver. Trabalho como auxiliar administrativo em uma padaria de fogão a lenha. Ah, linha Orleans, né? Sei onde é que é. Deixa eu ver aqui quem mais. A Isabel não entrou. Vamos ver. Só vou conferir aqui. Eu tô só fazendo a chamada, daí já vou liberar vocês, tá? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, aproveite para comentar agora. Luiz Eduardo, vamos ver aqui, Michele. Tá. Natália Badziak. Natália Badziak, pode se manifestar? Gostaria de. Ok, então, se puder avisar a Isabel que ela pode pegar uma declaração da empresa e mandar para mim, que daí eu faço aqui a compensação da falta, tá? Tem 18 anos, sou aqui de Orleans. Trabalha em algum lugar, Natália? Trabalha na Loli, contabilidade como auxiliar administrativo. Ok, então. Pessoal, eu vejo assim que tem bastante gente que trabalha em escritório, e isso facilita bastante a nossa interação, né? Já que vocês já têm um pouquinho de noção da contabilidade, né? Isso vai ajudar bastante. E também espero que vocês ajudem, quem tem um pouquinho mais de noção, ajudem seus colegas, né? Para ter um pouquinho, para ajudar um pouquinho mais aí quem tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque a gente vai encontrando agora, nesse período, um pouco mais de dificuldade, alguns têm um pouco mais, outros têm um pouquinho mais de facilidade, então quem puder ir se ajudando aí nesse período. Eu sei que, assim, a gente vai ter alguns trabalhinhos, então, assim,
Utilizem bastante as ferramentas, quando a gente for fazer trabalho, utilizem bastante as ferramentas aí, WhatsApp, trocar ideia entre vocês, trocar ideias mesmo, vamos dizer assim, utilizem a ferramenta do Google, tá? Isso é uma coisa assim que eu vou trazer para vocês. O contador, ele não é o sabe-tudo, ele é um profissional que ele tem que ter um pouco mais de conhecimento, mas ele não é o sabe-tudo. Vocês não têm que dar uma resposta de pronta e volta para qualquer um, certo? Então, assim, sempre que alguém perguntar alguma coisa para vocês, vocês não têm que saber aquilo lá ou não têm que responder na hora. Até compreensível que vocês, principalmente, assim, isso não deixa de ser informação contábil, né? Não deixe de procurar pesquisar e de atrás primeiro dessas respostas, certo? Inclusive, muitas vezes pode ser que vocês venham a ter algum questionamento para mim e que eu vou ter que ir de atrás também pesquisar para mim poder dar a resposta para vocês. Até porque ninguém é o dono da verdade e dentro da contabilidade, como é uma ciência que trabalha muito com legislação, o que hoje é verdadeiro, amanhã já não é mais porque mudou. Então, assim, é uma ciência que a gente tem que estar sempre se atualizando, certo? Então, pessoal, uma boa noite. Semana que vem eu posto material também um pouquinho mais cedo ali para vocês, provavelmente ali... Hoje até eu tinha o material postado, acabei esquecendo de liberar para vocês, ele já estava lá no AVA já desde segunda-feira, só que eu tinha deixado oculto e acabei esquecendo de liberar para vocês, só lembrei hoje. Mas boa noite para vocês, tá? No mais, uma boa semana, uma boa aula. E qualquer dúvida, podem me procurar. Na coordenação, eu não estou presencial na coordenação por enquanto, certo? Apesar de trabalhar na coordenação, eu estou trabalhando de forma remota. Mas se por acaso alguém precisar fazer algum atendimento lá no Unibave, quiser ir até lá, pode marcar comigo que a gente conversa e vai até um dia lá. Só que eu só estou disponível de terça e de quinta, que são os 2 dias que eu não estou dando aula. Então, se alguém tiver precisando fazer algum tipo de reunião, quiser conversar comigo pessoalmente, a gente pode estar marcando nas terças ou quintas-feiras à noite. Tá? Durante o dia, eu trabalho no meu escritório, certo? Ok, então, pessoal, boa noite, boa semana. Tchau, tchau, até mais. Valeu, boa noite.